Irmão, nós temos um tempo aqui na terra. E esse tempo ele envolve muita coisa pessoal. E é necessário vivermos o nosso pessoal. Constituir família, ter um bom emprego, ter um bom estudo, são sonhos particulares. E que tudo isso está alinhado com a palavra de Deus. Mas também existe projetos de Deus. Também existem sonhos de Deus. E que o maior erro do ser humano é colocá-los em segundo, terceiro, quarto, quinto plano na sua vida. Porque uma coisa é você trabalhar muito, estudar muito, ganhar muito dinheiro e conquistar as coisas. A outra coisa é Deus fazer por você. É muito diferente. Por isso, Salmo 34, versículo 8 diz, o salmista falou: provai e vede como o Senhor é bom. Uma coisa é você servir a Deus na sua força. A outra coisa é você ter na sua vida testemunhos que Deus é maravilhoso com você. Não é que Deus é maravilhoso porque Ele é. É você dizer assim: eu tenho provado da bondade dEle. Eu tenho provado da benignidade dEle. Eu tenho provado de como Ele é bom na minha vida. A oração do Espírito nos dá direção para essas coisas. A cada dia nós temos visto que o Senhor está voltando, sabe? E você não vai sentar não, porque daqui você já vai ofertar e dizimar, para a gente ter um tempo de palavra melhor, e sentar de vez, quebrar o protocolo hoje. Mas nós precisamos entender biblicamente que o nosso rei está voltando. E nós temos que entender biblicamente: será que a minha vida está alinhada com a vontade dele? Será que eu estou vivendo o que ele planejou para eu viver? Porque você sabia que o que eu estou fazendo aqui hoje, vou ministrar a palavra para você, isso não garante a minha salvação. Isso não faz de mim, nem o louvor que está aqui atrás, nem os diáconos que estão ao redor da igreja. Você sabia que o trabalho que nós realizamos na casa do Senhor não garante a nossa salvação? Que coisa, né? Não garante. Nós temos que entender que o Evangelho é uma vida, e é para ser vivido em todos os parâmetros. Eu acho maravilhoso quando Deus falou para o seu povo, na antiga aliança, Deuteronômio 28, que para eles prosperarem, para que o trabalho dele frutificasse, para que seus filhos crescessem com saúde, para que eles pudessem vencer seus inimigos, para que tudo em sua vida prosperasse e tivesse sucesso, eles tinham que obedecer fielmente. Se a sua vida dependesse disso, do grau da sua obediência à palavra, como você se classificaria com Deus? Você está bem? Se sua vida dependesse da obediência que a palavra ensina, seu comportamento, sua conduta, tempo de oração, de leitura, submissão à autoridade, o casamento, respeito e honra, tudo isso fosse contribuir para você viver bem e Deus está com você, será que isso que você vive é suficiente para Deus estar em sua vida? Nós temos que entender. Faz 21 anos agora em abril que eu sirvo ao Senhor. Eu vi muita gente entrar e sair. Eu já vi muitos começar bem, terminar péssimo, mal. Mas também vi inícios que ninguém dava nada, e pessoas tornaram-se sucesso grande. Eu vi pessoas chegar depois e assumir posição maiores do que estava antes. Eu já vi bastante coisa. O dizimar e o ofertar não vai salvar a gente. Diga para você, irmão, o dizimar e o ofertar não vai salvar você. É apenas uma parte da obediência que nós temos que ter. É bíblico você separar a sua oferta, e você vai prosperar por causa dela. Eu estava ali agora conversando, estava eu, Inho, Gabriel, tá, como é o nome, Rocha? Gabriel também? Gabriel, Edivânio,
Estava Tony, uma boa conversando. A gente estava projetando o ano que vem. Só jovem. Aposto ano que vem vai ter o quê? Eu posso ir para o Piauí? Pode. E conferência? Pode. Ir para São Paulo? Pode. Tudo para eles. Guarda dinheiro. Vamos pegar frete, limpar a mata. Quem trabalha, guarda dinheiro. Se projetando todos eles. Eu vou. Bora. Estou aqui para levar. Mas eles poderiam estar se projetando agora de futebol. Rapaz, que coisa maravilhosa. 5 jovens desejosos para o ano que vem estar no encontro, no reencontro. Inclusive, haverá um retiro da igreja da Jaguarana, tá? E eu não sei se o pastor Wagner vai fazer alguma programação aqui, mas vocês sabem que a igreja é livre para estar onde quer. No retiro da Jaguarana, do pastor Will, do pastor Alex. A gente não trabalha aprendendo. Eu vou estar no retiro. Vou tirar esses dias para descansar lá também, que eu estou pegando direto faz tempo. Vou ver se vai ter programação aqui ou não, mas vai ter retiro. O profeta Nestor, o pastor Bruno, pediu para avisar que os interessados procurem a pastora Lisama e a pastora Sheila. E aqueles que derem R$50 garante sua vaga, porque são apenas 100 vagas para 3 igrejas. Para Jaguarana, Palmarelo e aqui para a sede. Então, quem tiver interessado, não é um retiro realizado pela igreja sede. Eu não tive direção para fazer esse ano, mas eu vou participar. Eu não vou estar na direção do retiro, eu vou para participar. Essa direção do retiro está com a igreja da Jaguarana. Eles estão organizando, correr atrás de lugares, eles estão programando as coisas, são eles. O valor é R$250, que está muito bom, porque o do pastor Will é 360. Mas por quê? Porque são 4 dias de café, almoço, janta, fora o transporte, que tudo será pelos organizadores, pela igreja que está promovendo o retiro. Então, quem tiver interessado, procura aí a pastora Sheila, a pastora Lisama, dê seu nome. Pode procurar também diretamente eles, se organizem. Eu volto a falar, a organização desse retiro não é pela sede, então não somos nós que vamos dizer quem pode ir, quem não vai, quem não pode, não está conosco. Esse retiro está com eles. Como tem pessoas que querem participar de retiro, você pode procurar a direção aí e se organizar com eles. Então, tem muita coisa esse ano que vem. A minha felicidade é que toda a agenda que eu programei, eu cumpri toda ela, eu participei de tudo que era para eu participar. Graças a Deus. Estou feliz porque tudo que planejamos para a obra esse ano funcionou tudo como nós planejamos. E ainda vai ter mais. Eu estou a fim de trabalhar, estou preguiçoso, tenho que trabalhar. Então tem muita coisa a ser feita. Você pode fazer algo pela obra, você pode fazer algo por alguém, você pode promover o reino através de sua vida, pode. A questão é, olha para o teu irmão e pergunta para ele, quem quer? Essa é a questão. À medida que o rei se aproxima, à medida que o Jesus está voltando, os que querem diminuem o número. Os fiéis diminuem o número. Os santos diminuem o número. Por quê, pastor? Porque é bíblico. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Embora haverá um grande avivamento pelo mundo, muitas vidas serão ganhas, e há muitas profecias de 300 anos para cá, que esse avivamento vai sair do Brasil para o mundo. Rapaz, do Brasil para o mundo. Pensei que estava no Paraguai agora. Deixa eu repetir. Do Brasil para o mundo. Se é Brasil, envolve você. Diga para o seu irmão, se você quiser, claro. Mas a Bíblia diz que muitos vão se esfriar. E eu vou dizer a vocês daqui a pouco como se esfriou a Europa. Como se esfriou o berço dos missionários. Como se esfriou a região dos grandes reformadores e avivalistas da história da igreja. Se esfriou. Igrejas que ganharam milhares de pessoas viraram bar, shopping, loja, foram destruídas. Passou.
E esse tempo está passando. A questão é, o que iremos fazer com o tempo que nós podemos reger? A Bíblia diz, em Provérbios 3, para honrarmos o Senhor com nossos bens e com as primícias de todos os nossos rendimentos. Bens, oferta, primícias, dízimo. E haverá uma resposta, se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. No versículo 11 tem uma passagem importante. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão. Muitas pessoas são repreendidas justamente no dizimar e no ofertar, porque não cumprem. E a Bíblia tem exortação para isso. A Bíblia tem correção para esse tipo de coisa, de atitude. Como as pessoas podem ser infiel e exigir a fidelidade de Deus? Embora a Bíblia diz lá em 1 Timóteo que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar aquilo que Ele é. Mas as pessoas se comportam de forma infiel, e quando passam por alguma situação, meu Deus, cadê o Senhor? Deus está onde Ele sempre vai estar. A questão é, aonde nós estaremos? Qual será a nossa posição? A palavra garante que haverá retorno da sua parte. Nos dízimos, a Bíblia diz, e é a única passagem que a Bíblia diz, é a única passagem que Deus dá liberdade, é a única passagem que Deus dá esse espaço. Me provem. Algumas pessoas, já peguei muitos falando antigamente, não, eu vou provar a Deus como Gideão. Esqueça isso, irmão. Gideão provou porque primeiro não confiava, não conhecia, tinha medo. Havia um chamado na vida dele. A gente não pode nem deve mais fazer prova de Deus, mas existe uma passagem bíblica que dá espaço no dízimo e nas ofertas com propósito. Engraçado, em tantos lugares na Bíblia que ele poderia abrir espaço para fazermos prova na fé, no amor, ele abriu justamente no dinheiro, que é o que domina a vida de muitas pessoas. Quando Jesus falou que ninguém pode servir a dois senhores, ele poderia falar o Deus da prostituição, Deus da morte, da cobiça, mas ele falou o Deus do dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é um Deus da antiguidade, que era o Deus da riqueza, do dinheiro. E Jesus disse, ninguém pode servir a Deus e nem um Deus do dinheiro. E a Bíblia diz que o dinheiro mata. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O dinheiro mata, mas mata quem ama ele. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos têm pego uma espada e enfiado na sua barriga com muitas dores. Diga para o seu irmão, o dinheiro é um ótimo empregado. Você manda pagar, manda comprar, e ele faz. Diga, mas é um péssimo patrão. Porque o dinheiro tem feito pessoas fazer coisas horríveis. O dinheiro tem feito pessoas fazer coisas que não se deve falar aqui para poder ter. Então, tenha o dinheiro, mas não deixe o dinheiro ter você. Amém? Vamos dizimar e ofertar, amém? Louvor à vontade, por favor. Que parte, o que nos move? Quando ele fala o que nos move, é o que direciona a nossa vida, o que nos faz agir, reagir, viver. Ele fala, o que nos move é o que nós cremos. Rapaz, diga para o seu irmão, pegue isso para a sua vida, irmão. Pai, nós consagramos a Ti os dízimos e as ofertas dos Teus filhos, tudo que trouxeram à Tua casa. Sua palavra garante que haverá um retorno da Sua parte, trazendo suprimentos em abundância, prosperidade para as suas vidas. Pai, que eles possam colher de suas sementes, que a obediência que eles têm à sua palavra traga retornos para a sua vida. Dinheiro, falamos com você, se multiplique nessa obra, em nome de Jesus. Amém. Sente, por favor. Louvor, muito obrigado. Netinho já fica sentado por aí mesmo.
Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 12. Meu Deus, cadê os irmãos dessa igreja? Lá de Portugal a gente acompanhava a falta de tantas pessoas. No domingo, nas quintas-feiras, nos cultos jovens, as fotos mostravam. E eu fico pensativo com essas coisas. Por que as pessoas não conseguem se manter? Estar presente, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Sei que muitos têm dificuldade por causa do trabalho, outros estudam, outros têm dificuldade às vezes porque são acometidos de enfermidade. Mas tantos poderiam estar presentes. Pastor, eu estou cansado, mas mesmo cansado tem que trabalhar. E por que mesmo cansado não adora ao Senhor? Vem para a sua casa. Irmão, preste bem atenção. A nossa igreja ainda é uma igreja muito jovem. E se jovem, ainda jovem, tem essa pegada, imagina quando tiver com a nossa idade, né, Bill? Não vai aguentar. Não vai aguentar. Temos que acordar, igreja. Estar presente no culto é mais do que uma forma de estar sadio espiritualmente. As pessoas sadias no espírito, elas desejam cultuar. O coração arde para estar na igreja. Elas querem ouvir a palavra, adorar. Elas querem estar envolvidas nas coisas do Senhor. Isso mostra um sinal de saúde espiritual. As pessoas saudáveis, elas se locomovem só. Como assim, apóstolo? Se locomove só. Ela não precisa alguém estar cobrando. Cadê você? Vai hoje? Por que não veio? O que houve? Não. Ela consegue andar com suas pernas. Ela consegue estar presente sozinha. É sinal de saúde. Observe que uma pessoa que não está em saúde, ela precisa ser carregada por alguém. Da mesma forma espiritualmente. Tem pessoas que têm que estar sendo carregada, lembrada, puxada. Tem culto hoje, não falta. Cadê você? Isso demonstra, espiritualmente falando, que a saúde espiritual dessa pessoa está denegrida. Foi afetada e ela não está bem. Temos que entender essas coisas. O que me fez segurar até hoje com a minha esposa, o que me fez ter 3 filhos, né? Seguindo o ministério que a minha filha está encaminhada para essa vida, foi a nossa constância. O que nos fez o Senhor nos levantar para iniciar uma obra e encarar o que já encaramos, foi a constância. É o que Jesus disse: a casa edificada na rocha, tudo bate contra ele e ele não cai. Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Eu não coloquei tema nessa mensagem, vou falar sobre chamado. Eu escolhi até algumas vidas, biblicamente falando, para falar. Eu cheguei em Portugal, eu encontrei um povo feliz. Que alegria encontrar, não foi isso, Chico? Os nossos irmãos, filhos da fé, bem espiritualmente, prosperando na vida particular, todos eles bem arrumados, todos eles em boa condição financeira, vivendo bem em suas casas e famílias. Rapaz, que alegria. A minha primeira grande alegria foi essa, saber que eles estão bem. Segundo, encontrar uma igreja funcionando em um país que praticamente a igreja não funciona. Sabe, os cultos funcionando, as células funcionando, o aniversário foi uma bênção, culto de casais com Chico e Vaneide, tudo funcionando direitinho, comunhão com os discípulos, e assim, o maravilhoso da unção, preste bem atenção, o maravilhoso da unção, o maravilhoso de ser exemplo, de ter uma vida constante em Deus, é que você, aonde vai, o povo vai atrás, e o povo não desgrudava. Jogo do Brasil, vamos ver no shopping, o povo lotou, atrás, colado. Vai ter uma comunhão na casa de Diego, que é o cunhado do pastor Marcos, e o povo frio. E o povo com o menino lá atrás, arrumaram o carro colado.
Outro dia em tal lugar e o povo colado. À noite, quando eles trabalhavam, eles perguntavam, não estou falando dos daqui, pastor Jean, pastor Marcos, pastor Rompido e Paulino, não, eu estou falando dos de lá. Vocês vão estar onde? Onde é que vocês estão? Onde é que está? Eles queriam estar perto. Isso é bíblico. Está na palavra. Se associar com pessoas espirituais. Não sentar com um carnal para comer. Está na palavra. E eu louvo ao Senhor porque deixamos um povo avivado. Cultos debaixo de glória. Momentos de comunhão, de ensinamento, correção, de consagração ministerial. Eu apenas orei por 3 candidatos ao corpo diaconal, mas já falei que do jeito que eles estão, no ano que vem serão consagrados. Meu Deus, que maravilha. Mas encontramos um trabalho árduo e muito difícil, que não é qualquer pessoa que se sustente nem aguenta. Primeiro que existe um isolamento, não tem isso aqui na casa, é cada um na sua casa e ponto final. Vizinho não abre porta para dar bom dia, para dizer como é que você está, que morra sozinho. Não tem esse negócio de estar perto, é cada um por si. A igreja, eles como são daqui, estão perto um com o outro, mas a população em si nada. Ninguém quer papo com igreja, com evangelho. Tanto é que em 2 anos de igreja, só temos brasileiros em nossa igreja, não tem um português não. Encontrei uma pastora que está lá, ela foi cultuar domingo com a gente lá, ela está sempre lá na igreja, ela leva Marcos, Ian, Romildo, Paulino para pregar na igreja dela. Há 6 anos que ela está lá com a igreja, e disse que hoje que ela tem 8 portugueses, 8. Há 6 anos ela tem 25 pessoas na igreja. É árduo, irmão. Então, se alguém tem desejo de ir para Portugal e não consegue ser muito constante aqui, lá vai se perder rápido, viu? Lá não vai segurar não, lá vai se desviar, vai dar lugar ao Satanás, não vai aguentar não. Se você acha difícil seguir a Cristo aqui, lá você vai se complicar, porque lá igrejas permitem beber álcool, uísque, cerveja. Igrejas, pastores lá bebem álcool e outras coisas mais que eu não vou dizer aqui. Então, para quem tem uma fraqueza para sair, vai sair da IAR e procurar a igreja do Cão rapidinho, que lá tem. Diga para o seu irmão, fraco, melá, sem estar muito bem, diga, não pode sair de casa, diga, quanto mais do Brasil. Podem sair de casa, quanto mais do Brasil. Não aguenta. E a minha felicidade, sabe? Deus falou muito comigo, mostrando assim, olha o trabalho de vocês, olha o treinamento, olha aí como valeu a pena investir na vida, todos eles firmados na rocha, e não tem terremoto do cão que derrube. Não tem, Chico? Todos bem alegre, trabalha o dia todo e chega de noite no culto com um sorriso, arrumando, correndo, um frio, e eles lá, aquela alegria, bora meu apóstolo, meu Deus, essa é a pegada, diga para você, irmão, essa é a pegada do evangelho, e vai crescer, não temos dúvida que vai crescer. Por quê? Porque são obedientes e fiéis, eles se importam, se gastam, e estão gastando financeiramente para manter a casa do Senhor, aleluia. Isso é maravilhoso. Eu voltei com o coração muito alegre de deixar um povo lá firmado, de deixar um povo lá caminhando com suas pernas. Ano que vem está indo meu filho Nestor e Késia, estão indo também, a pastora Késia, estão indo para lá, mais uma força para a igreja. E a Europa está clamando por salvação. Estava conversando com o Christopher ontem, e ele me disse que o coração dele se alegra para a Alemanha. Eu tenho que pisar lá, meu amado. Tenho que mexer logo a língua. Essas coisas não vêm porque eu acho legal. É Deus plantando pequenas sementes no coração. Sementes.
um desejo, um negócio que surge de repente. Rapaz, eu estou me engraçando com tal lugar, do nada não. É um lugar clamando, é um lugar morrendo, e Deus querendo levantar pessoas para restaurar aquele lugar. E meu coração e da minha esposa também está se aquecendo. Sempre está aquecido, na verdade. Hoje tivemos um tempo de saudade da minha oração pela manhã. Eu só oro nessa cadeira aqui, eu estava aqui hoje orando. E eu não sei se o louvor sabe cantar essa música, que é Te Amo, é o voto do profeta. Te amo, te amo, te amo. Irei onde queres que eu vá. Sabe qual é? Direi o que queres que eu diga. É essa música. Eu mandei Marco e Jean pegar na hora, que veio do Espírito, para cantar no domingo de manhã, no final do aniversário, na consagração da pastora Aline. E foi um negócio extraordinário. O nome dessa música é o voto do profeta. Irei por onde queres que o Senhor mande. Eu vou falar tudo que o Senhor mandar eu falar. Mas por quê? Diga assim, porque eu te amo. Eu estava aqui pela manhã conversando com os discípulos na oração, e me veio uma direção para falar sobre isso hoje. Não importa qual chamado, amém? Mas quem aqui acredita que Deus deu um chamado para a sua vida? Levante a mão. Não importa qual seja. Irmão, às vezes Castelar me diz direto, pastor, eu fui chamado para ajudar a obra. E aí Castelar é um dos maiores ajudadores desse ministério. Toda igreja ele vai lá, e ele já deu o púlpito, e bota uma porta, e faz um banheiro, e geralmente com os recursos dele, quando ele não pode, ele pede alguma coisa. É um chamado. Está sendo chamado, está fazendo. Não substitui o chamado de ganhar vidas, porque o ID é para toda igreja. A Bíblia diz que tinha mulheres que sustentavam Jesus com seus dinheiros. O chamado delas era manter Jesus. Que coisa extraordinária. Então tem chamado para tudo. Tem pessoas que o chamado dele é manter obras missionárias. Ele nunca foi numa missão, mas sustenta várias missões. Está contribuindo para a obra. Então se você se vê em um chamado, não importa qual seja, pastor, meu chamado é ministério, glória a Deus por isso. Se você me disser isso, vai deixar o homem mais feliz do mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz que excelente coisa você escolheu. Diga assim, ser doutor é bom, juiz também, advogado também. Diga, mas a Bíblia diz que para quem deseja o ministério, diga, excelente. É bom ser juiz, advogado, engenheiro, mas a Bíblia está dizendo que a excelência é para quem deseja o ministério. Então se você chegar para me falar, pastor, meu sonho, o chamado é ser pastor, rapaz, vou ficar muito feliz, porque excelente coisa você quer para a sua vida. Independentemente do que você levantou a mão para ser chamado, diga para o seu irmão, haverá problemas, adversidades, situações difíceis que se levantarão contra seu chamado. Não é contra a sua vida, é contra o seu chamado. Algumas pessoas não entendem, pastor, antes de ser crente, a minha vida era tão boa, mas depois que eu me converti, porque quando você se converteu, um chamado veio para a sua vida. Aí contra o seu chamado, as coisas começam a se levantar. Vamos ler o que diz aí em Gênesis 12, versículo 1 em diante. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei, teu nome serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Dá uma paradinha aí. Então aqui tem um chamado único, e eu acredito que um dos principais chamados da Bíblia foi o de Abrão. Abrão significa pai elevado, porque diante de tanta gente que existia na terra, Deus viu ele para estabelecer a sua aliança. E através da sua aliança, vinha a legalidade que Deus precisava para enviar Jesus.
Deus não poderia enviar Jesus sem ter uma aliança aqui na terra. Foi através de Abraão. Inclusive, a Bíblia diz em Gálatas, já não é mais na antiga aliança, é o apóstolo Paulo falando em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos resgatou na maldição da lei, para que nós pudéssemos tomar posse da bênção de Abraão. A Bíblia diz que somos filhos dele. Vê que aliança poderosa. Só que, rapidamente, observe que Deus o chama, Ele fala do propósito, o que Ele vai fazer, o que vai acontecer, mas Deus não diz os problemas que virão contra a sua vida, esse é o chamado. Deus não disse o que Ele ia encarar. Deus não disse as adversidades que Ele ia ter que encontrar. Deus não disse o quanto Ele teria que andar, não disse. Diga para você, irmão, Deus só chama. No dia a dia, vamos descobrindo. No dia a dia vai aparecendo. No dia a dia se levanta coisas para nos paralisar. Mas Deus não mostra isso antes. Por quê? Diga para você, irmão, porque talvez, se Ele te mostrar o que vai acontecer, você desista. E muitos, quando descobrem na caminhada, desistem. Versículo 4, então partiu Abrão, como orientara o Senhor, e Ló acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade, quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amelhar, e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou toda a terra, até o lugar onde ficava uma árvore sagrada, chamado Carvalho de Maré, em Siquém. Naquele tempo os cananeus viviam naquela região. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abrão constituiu ali um altar dedicado ao Senhor, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou o seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Mais tarde, Abrão partiu dali, seguiu em direção ao Neguebe, região sul das terras de Canaã. Aí, se você observar no versículo diante, foi para o Egito, foi andando. Mas quem conhece a história da vida de Abrão vai entender que teve processos. Ele foi perseguido, tomaram sua esposa, 5 reis vieram contra a sua vida, aprisionaram Ló, seu sobrinho. Sodoma e Gomorra foi destruído e lá estava seu sobrinho. Tanta situação veio, que se ele estivesse na casa do pai, se ele dissesse: não vou, Senhor, vou continuar aonde estou, ele não passaria por nada disso. Mas o chamado traz consigo suas provas, adversidades, situações que uma vida normal não traz. Porque pessoas não querem responsabilidade na casa do Senhor, porque eles vão enfrentar problema, eles vão enfrentar pessoas, vão enfrentar desobediência, vão enfrentar falatório, vão enfrentar traições, vão enfrentar covardia. E muitos não querem passar por isso, então eles ficam quietinhos no seu lugar, não se envolve demais. E o chamado dentro dele, ardendo dele. Muitos não se envolvem porque vão ter que botar dinheiro do seu bolso, vão ter que se gastar, vão ter que dar o que tem. Porque eu perguntei aqui hoje na oração: o que é que o chamado quer de você? Um disseram: meu dinheiro. O outro: não sei o que. O chamado não quer nada disso. O chamado só quer uma coisa: toda a sua vida, tudo que você tem, o chamado quer de você. Sua família, seu dinheiro, sua casa, seu tempo, sua força, o chamado quer você. Diga você, irmão, e muitos não estão preparados para isso. Falar é fácil, criticar mais ainda, apontar mais fácil ainda. Diga você, irmão, eu quero ver viver. Eu quero ver encarar. Eu quero ver você botar a sua cara a jogo, sua vida, sua família.
se desgastar por pessoas que não te amam, que amanhã pode estar falando de você. Amanhã pode virar as costas para você. Amanhã. E Deus fala, ame, cuide dele e vá até o fim. É isso que o chamado envolve. Abraão não sabia disso. Só apareceu com o tempo. Mas na frente Deus fala, eu quero seu filho. Já pensou? Quando nascer Melquisedeque, né? Nabucodonosor. Quando nascer Nabucodonosor aí? Quer não. Vaneide, nome desse para o filho de Diego, Nabucodonosor, ele não quer não. O pai dele, Nabupolassar. É Nivaldo, já está escolhido já. Já escolheu. Tu não escolheu essa ainda, estou dando novo nome. Deixa eu escolher já. E aí, já pensou? Seu filho, Abraão tinha outro filho, Ismael. Eita, os dois pediram Ismael, hein? Aí, Deus disse, não, é o seu único filho, o que você ama. Era Isaac. E em nenhum, diga para o seu irmão, e em nenhum momento, Abraão nunca disse não para o Senhor. Nunca. Viu o que o chamado exigiu? O que ele mais tinha como precioso. E ele falou, é teu. O tempo, Abraão falou, é seu. A direção da sua vida, ele falou, está nas suas mãos. Eu que vou dizer onde você vai morar, andar, parar, direita, esquerda. Estou aqui para seguir a direção que o Senhor me der. Pergunta para o teu irmão, está disposto, irmão? Isso é a vida do cristão. Você sabia que quem não vive isso está fora? Como assim, pastor? Romanos 8,14 diz que aquele que não é guiado pelo Espírito de Deus não é filho de Deus. Mesmo sendo dizimista, ofertante, está na célula, prega uma coisa ou outra, ajuda, mas a palavra diz, pode fazer tudo isso, mas se não tiver uma vida guiada pelo Espírito, não é meu filho, não me pertence. Sabe uma coisa que o chamado não exige de mim e você? Que pode chutar aí, chuta aí, rapidamente. O que é que o chamado não exige de mim e de você? Quem acertar de primeira ganha um livro. O que é que o chamado não exige de mim e de você? Quem acertar de primeira, eu vou dar um livro top. Alguém, levanta a mão aí que eu vou falar. Murmuraram, sussurraram. O que é que... A fé é toda hora. A fé tem que estar em todo tempo, Rocha. O que é que o chamado não exige de mim e de você? Diga. Ele quer tudo, como é que ele quer recurso? Não. 2, o que é que o chamado não exige da gente? 3, o chamado não exige perfeição. Diga, eu não sou perfeito, mas Ele me chamou. O chamado, não, diga para o seu irmão, não se preocupe. Deus sabe quem você é. E te chamou assim mesmo. Porque algumas ia não, porque ia freio de burro, tem que falar, Bill. Bora, Bill. Olha a foto ali. Volta e gosta, volta. Porque as pessoas às vezes olham para o pastor e querem ver ele perfeito. Deus não exige perfeição no chamado. Mas a Bíblia diz para o cristão, sede perfeito, Mateus 5,48, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Diga assim, eu preciso buscar a perfeição. Diga assim, melhorar cada dia, eliminar as falhas, cortar os erros e acertar mais. Mas Deus não chama ninguém perfeito. Diga você, irmão, ufa. Uau, né? Porque às vezes o cara quer ser tão perfeito. Não. Se você for olhar na Bíblia, Deus disse a Abraão, eu acho que foi Gênesis 17, ande na minha presença e seja perfeito. Ou seja, ande certo, Abraão. Por quê? Porque Abraão tinha falhado, irmão. Porque ele mentiu. Como? Quando ele chegou lá no Egito, e o cavalo disse, Sara disse que era muito bonita. Quem é? Que é minha irmã. Embora
A história diz que eles tinham um parentesco de irmão, meio-irmão, mas era esposa. E a Bíblia diz, com medo de não ser morto, ele mentiu. Vai falar para o teu irmão, para que mentir? Diga ele, quem consegue matar? Um escolhido de Deus. Ele não precisava mentir e Deus ia protegê-lo. Mas ele mentiu, é só minha irmã. Por isso o Senhor exigiu, epa rapaz, ande certo. Seja, algumas traduções falam isso, seja íntegro. E o que é ser íntegro? Já ensinei para vocês. O que é ser íntegro? Completo. Deus estava dizendo a Abraão, seja completo. Confie em mim. Eu lhe chamei, eu lhe protejo, eu lhe seguro. E nada vai acontecer. Deus me lembrou mais um chamado poderoso. Vamos lá. Abre em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Eu estou aqui pregando pela primeira vez de tablet novo. Meus filhos de Portugal me deram um tablet novo. Tá brincando? Rapaz, que bênção. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o eterno Deus sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionava-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena de sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Eu gritei em alta voz: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com atenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno, do Senhor, que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele me respondeu: vai e dize a este povo: podes ouvir constantemente, mas não há vez de compreender. Podes ver e continuar a ver, contudo, jamais podereis enxergar. Eu acho maravilhosa essa passagem, porque Isaías, para ele estar no templo, né, ele já vivia no ofício profético, já era um profeta, ou seja, muito cuidado, ministros, liderança, discípulo, porque o cargo que nós temos, a unção, a função, não apaga de nós uma vida mais exemplar, mais santa. E quando ele viu o Senhor, ele olhou para a vida dele e disse: eu não tenho dignidade de estar em sua presença, porque eu não ando em fidelidade, eu não ando como se deve andar, eu não tenho salvação. Rapaz, isso aqui é tão forte, porque não se tratava de uma pessoa que ia ser chamado, mas era uma pessoa que já estava no ofício, já estava servindo, já estava trabalhando, já estava no ministério. E a Bíblia diz que um anjo tocou em seus lábios com a brasa tirada do altar de Deus, e a palavra diz que ele foi purificado. Logo em seguida, uma voz, porque serafins são anjos poderosíssimos, estavam diante do Senhor.
eles glorificavam, estavam na presença, mas eles não ousavam olhar, ele cobria seus rostos para não olhar para Deus. E Deus não podia mandar eles pregar a palavra. Deus não pôde mandar eles, que eram seres celestiais santos, estavam na presença e não puderam ir pregar o evangelho. Naquela época, as boas novas da lei, da antiga aliança. E agora, a voz ecoa dentro do templo. Quem há de ir? Quem eu vou enviar? Observe que ele não ouviu a voz de primeira. Deus não disse logo para ele, quem nós vamos enviar? Por que nós não falamos logo isso? Diga assim, porque ele estava desqualificado. Sua vida não estava no altar. Preste bem atenção. Se Deus não enviar você, não se envie. Porque pessoas têm se enviado de forma desqualificada, têm quebrado a cara. Como muitas igrejas têm fechado em Portugal. Sabe o que Marco me disse, apóstolo? Os portugueses, eles não ficam logo de cara numa igreja. Eles esperam 1 ano para poder firmar-se lá. Mas por que, Marcos? Porque muitos começam e param. Aí eles não botam fé. Quando ele vê que a igreja veio para ficar e fica mesmo, aí ele passa a fazer parte. Depois de 1 ano. Mas de início eles não ficam. Porque o povo começa, são aquelas pessoas que se enviam. E Deus não disse a Isaías logo de cara, quem há de ir? Não, porque ele não tinha qualificação para isso. Sua vida estava fora do propósito, fora da palavra, fora da vontade. Quando ele é purificado, diga para o seu irmão, só um santo escuta a voz do Senhor. E ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não sabe o que ia encarar. Deus não revelou nem como ele ia morrer. Isaías é chamado um dos profetas maiores. Entre os profetas messiânicos, os que falam de Jesus, ele foi o que mais falou, o que mais profetizou. Isaías pegou reis, se não fala a memória, de 2 para 4 reis diferentes, ele pegou reinados, profetizando. Ele foi um dos profetas que mais revelou o pecado de Israel e as consequências que viria contra Israel. E por ele ser tão ousado e tão fiel, ele ficou tão fiel, ele entendeu que do jeito que ele estava, ele não podia servir. Ele podia até fazer alguma coisa, mas fora da vontade. Mas quando ele se firmou, ele foi tão fiel que a sua sentença de morte foi ser cerrado ao meio. Durante muito tempo, eu pensei que Elias foi cerrado ao meio, pela cintura. Mas a história diz que Elias foi pendurado, com as pernas abertas, e de cabeça para baixo, e cerraram ele do meio das pernas até a cabeça, e ele foi partido em 2 bandas. Porque o Senhor não mandou ele antes, primeiro desqualificado, segundo não ia aguentar. Diga para o seu irmão, só na unção o enviado suporta as pressões do chamado. Só na unção. Não é porque prega bem, não se luta com pregação. É muito bom ouvir uma pregação. Eu disse uma frase aqui, Rocha, hoje, deixa eu ver se eu me lembro, rapaz, porque eu falei hoje de manhã sobre vida. E teve uma frase que eu disse que um morto não tem voz. Foi isso, Rocha? Quem está morto não tem voz. Foi uma frase que o Espírito me deu. Quem não tem vida não tem voz. Quem não tem vida com Deus, quem não tem vida exemplar, quem não tem vida no altar, não tem voz para falar para as pessoas. Não tem, irmão. Por quê? Porque o mau exemplo vai apagar tudo que ele falou. Nós precisamos entender que o chamado exige minha vida. Não é que eu vou me preparar para ser um pregador. Porque, irmão, com todo respeito, existe palavra mais simples que essa que eu estou pregando? Eu estou abrindo o texto em cima da vida do enviado, do profeta, e estou pregando.
Que palavra simples, a mais simples da minha vida, mas ela tem efeito. Por quê? Porque quem está pregando vive. Aí ela sai temperada, ela sai com força, sai com veracidade. Porque eu sei o que eu já passei em todo o tempo que eu sirvo no ministério. Eu sei o que eu já passei, eu sei, e passo até hoje. As pressões, eu sei. Eu tenho vida para pregar isso aqui. E se ele soubesse o que vinha, talvez ele desistisse. Deus ocultou. Quantas afrontas, ameaça de morte, falsos profetas, reis querendo matá-lo, até o dia que mataram. Diga, mas cumpriu o chamado, cumpriu o propósito. Aponte para o seu irmão um dedo de profeta e diga a ele: não morra antes de cumprir o que Deus tem para a sua vida. Não morra, viva até lá. Tem uma pessoa que era contemporâneo de Isaías, o nome é parecido, Jeremias. É muito conhecida a passagem, capítulo 1, abre lá. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim: a palavra do Senhor chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Aleluia. Isso é para mim também, é para mim, viu? Isso é para mim. Eu te escolhi antes que viesse ao mundo, e te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo eu respondi: ó eterno Senhor, eis que não sei me expressar como convém. Aí isso aí fica para os que acham que não prega bem. Não é a pregação. Pregar é um dom, irmão. Diga, pregar é um dom, viver é o propósito. Eu não posso me preocupar mais com pregar do que viver. Diga, primeiro eu vivo, depois eu prego. Eu não prego para viver, eu vivo para poder pregar. Não sei me expressar, não passo de uma criança. Então o Senhor me orientou: não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Por isso que vem aí essa música, pastora, o voto do profeta é esse aqui: irei onde queres que eu vá, farei o que queres que eu faça, e direi o que queres que eu diga, de todo o meu ser. Eu vou cantar, viu? Vou botar para quebrar aqui, Diego cantou um dia, porque eu não posso, não cheguei. A gente está na mesma linha aqui. E preste bem atenção: entretanto o Senhor me orientou: não alegues que é muito jovem, a todos que eu te enviar irás, a tudo quanto eu te ordenar falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te, assim diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca ao chamado e declarou-me: eis que a partir de agora coloca as minhas palavras em tua boca. Diga assim: isso é a capacitação, essa é a unção. Quando o anjo tocou em Isaías, que purificou ele, a unção veio. Quando Deus tocou na boca de Jeremias, a unção veio. Quando o óleo desceu sobre Davi, a unção veio. Diga, não vá. Diga, não vá sem a unção. Não vá. Não vai funcionar. Então o Senhor estendeu, isso eu já falei: vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir, exterminar, mas também para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim, indagando: o que estás vendo, Jeremias? Ao que respondi: vejo um ramo de amendoeira. Então o Senhor replicou-me: viste bem, porque eu estou vigiando a fim de que a minha palavra se cumpra. Um dia o reverendo Daniel, o menino para pregar, ele ministrou aqui uma palavra no domingo, e ele falou sobre o ramo da amendoeira. Rapaz, ele pesquisou os significados de palavra.
Por que Deus mostrou ele a amendoeira? Porque em Israel era a primeira árvore a frutificar. A primeira. Ela é apressada. Deus estava dizendo. E quando ele olhou para a árvore, ele entendeu. Essa árvore é a árvore que se apressa. Ela é a primeira. Ele falou, muito bem, eu estou me apressando para cumprir o que eu disse a você. Diga, Jeremias tornou-se um dos maiores profetas da Bíblia. Ele é chamado profeta chorão. Ele escreveu Lamentações. Jeremias passou muito tempo jogado em um poço do lodo, esquecido lá dentro, por penalidade, por profetizar contra o rei e a nação, por desobedecer a Deus. Jeremias, chegou a época de se levantarem vários falsos profetas. Deus mandou ele até o povo dizer que tem pessoas se levantando sem a mensagem do Senhor. Outra vez, Deus disse a ele que se o povo não andasse segundo a sua vontade, ele foi com o jugo. Jugo era uma madeira que colocava no braço, pescoço e no outro. Era um jugo. A pessoa ficava assim. E nesse jugo se colocava uma corrente e todos eram levados em fileira presos. Jeremias chegou na cidade com um jugo de madeira. Se assim acontecerá essa nação, se não obedecer ao Senhor. Um profeta que Deus não mandou se levantou, deu uma porrada nele que quebrou o jugo. E disse, é mentira, Deus disse vai prosperar. E o povo vibrou com a palavra do falso profeta. Jeremias saiu calado, cabisbaixo. Deus disse para ele, volta. E diz ao povo, o jugo era de madeira, agora vai ser de ferro. Do jeito que ele profetizou, aconteceu. Teve uma época que Jeremias queria se casar. Deus falou, tu não vais se casar. Tu viverás para mim. Já pensou? Privado de tanta coisa. Um dos profetas que mais sofreu. Porque o chamado exige seu preço. O chamado exige da pessoa. Às vezes quem tem um chamado quer uma coisa, quer viver assim, eu quero ser assim, mas o chamado não permite. Diga, para que a minha voz possa ter força, eu tenho que ter uma vida de renúncia às minhas vontades. Tem gente que quer viver de todo jeito, mas quer ter voz. Não consegue, irmão. Não consegue. Rapaz, sabe o que é passar 2 anos, 1 ano longe do povo, dos meus filhos na fé? E quando chegar, eu acho bonito, aqueles meninos novos que chegam perto do pai de orelha murchinha, assim, o respeito. Dona Rosa, eu cheguei perto de Romildo, eu estava falando, ele disse, apóstolo, eu não acredito. Isso o que, Romildo? Eu estou ouvindo a sua voz. Quase que eu choro. Chico chorava logo, ele chora só e vê. O tempo eu só ouvindo sua voz em áudio, pregação, vídeo. Eu estou ouvindo a sua voz de perto. Que bênção para a minha vida, rapaz. A lágrima que eles voltam, mandei ela voltar. A gente não espera essas coisas. E para quem me conhece como ministro, eu não sou muito leve no ministério. Sabe, Romildo foi uma das pessoas que eu mais corrigi na vida. Aquele boi brabo, Romildo. Boi não, ali é o búfalo do Marajó. E eu para cá, aqui, até amansar a um ponto de até a voz mudar. Chico disse que ele está grosso agora, não está português. Mas é porque o chamado às vezes exige dureza. Dureza. Se posicionar. Mas não quer dizer que é virar ruim. É porque aquele pai que é muito mole, ele estraga os filhos. É ou não é, Castelar? O pai que vê os filhos errar e dar as coisas, vai criar um marginal lá na frente. E quem paga o preço é o pai. E a gente vê lá a obediência, ainda longe, a submissão, o cuidado, do zelo de ouvir a voz do líder, o zelo em estar perto. Todo dia eles estavam perto. Quando eu cheguei de noite, meu filho Jean chorou tanto, quase se acaba de chorar. Só me viu de noite no culto, estava trabalhando. Eu voltei de coração partido, sabe, porque assim
Foi bom que a gente viveu. Mas a minha missão ainda é aqui, completar a obra do Senhor, fazer ainda muitas coisas. Se o Senhor mandar eu vou, Ele sabe que eu vou para qualquer lugar. E minha esposa vai comigo, e minha família, Nina está a fim de ir já. Espera aí, Nina, tem calma, não tem pressa não. Então, é a nossa vida. Eu criei meus filhos para isso. Disse a Sheila, ano que vem, minha filha, te prepara as lágrimas. Porque na primeira vez que a gente está em Portugal, em 2019, a gente estava no hotel, essa mulher lembrou de Nina, deu uma crise de choro nessa mulher. Calma, rapaz, a gente vai voltar para casa. Saudade dos filhos, né? Essa vez não deu não, essa vez a mulher estava dura. Mas ano que vem estamos despedindo mais um filho, e Kézia, que é uma filha para a gente. Chororô, Chico, Chico está chorando, chora agora não, deixa por dia. Mas um filho que vai sair de mim. E não é fácil, sim. Porque eu sei que lá não é fácil, pastora. Lá é difícil. Mas a unção torna tudo fácil. Aquela vida lá encaliça, deixa a pessoa, amadurece a pessoa, a fé amadurece. O evangelho amadurece de uma forma extraordinária, que você vê gigante. Eu mandei meninos e encontrei gigante na fé. Eu encontrei pessoas experimentadas, que passaram por humilhação de portugueses, frio que nunca sentiram, solidão, a distância de liderança e família, isso corrói, isso não é fácil não. Mas eu não encontrei ninguém cabisbaço, ninguém choramingando, rapaz, tu pensa, nada, é daqui para frente. Eu digo aí, meu filho, volta comigo de ano, pai, voltar? Só para ficar no hotel descansando, pai, é daqui para frente, Inglaterra, para onde Deus mandar. Que eu falei para o pastor Jean, meu filho, eu quero você na Inglaterra, abrindo essa porta para mim. E se Deus mandar, confirmar, você vai. E pai, é daqui para frente, daqui para onde Deus mandar. Deus disse, é aqui, ali, eu estou indo, pai. Eu disse, assim, meu filho, é assim que eu quero você. Um dia vamos nos encontrar no céu, e quem sabe, o nosso galardão Deus dê de uma vez só. Nivaldo cheira os filhos e os netos e bisnetos, aqui é o galardão da família. Meu Deus, eu sonho com isso. Eu não crio meus filhos para mim, eu crio eles para o Evangelho, para o Senhor. Porque a Bíblia diz que filhos é herança do Senhor. Amém, meus irmãos? Pensem nisso. Pensem nisso. Tem tantos outros chamados poderosos, sabe? Atos capítulo 9 diz que quando Paulo se converteu, Jesus fala com Ananias para ir falar com Paulo. Ananias replica, Senhor, esse homem tanto mal fez tua igreja. E Cristo fala, ele é um vaso escolhido por mim, e eu vou mostrar a ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Sofrer. Jesus disse o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Você quer ver só uma basezinha, uma parte pequena do sofrimento de Paulo? Abre aí em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 28. Só uma basezinha do sofrimento de Paulo. O louvor pode subir, tá? Pode ficar à vontade. Uma basezinha do sofrimento do apóstolo Paulo. Eu quero que você leia para você aí, tá? Você não vai ler em voz alta não, leia só para você. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 28. Leia aí, valendo. Valendo aí. Quem terminar fala assim, amém, bem alto, você saber que estão acabando, né? É não? Então é segunda carta, 1 Coríntios, isso aqui é a Santa Ceia, meu irmão. É 2 Coríntios, capítulo 11, 23 ao 28. Muito bem, diácono. Foi só um teste, viu? Todo mundo caiu. Vamos de novo agora. Segunda carta. Tem que saber. O tempo na obra nos dá saída fácil. Tem que saber sair. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Não é pegadinha mais não, viu? Essa aí é de verdade. Pode ler. É só um trechinho do sofrimento dele. Aí depois você diz que está disposto a passar por isso aí também. Irei onde queres que eu vá. Oh.
e direi o que queres que eu diga com todo meu ser. Olha, aí é para humilhar, agora é baixar. Acharam? Leram? Isso é só um trecho. Ele falou, eles são cristãos, eu também sou. Você como entrei? Ei, eu sofri mais do que eles, eu trabalhei mais do que eles. Aí ele começou, perigo aqui, perigo ali, perigo ali, perigo, apedrejado, naufrágio, passei fome, fiquei nu, passei um dia, uma noite exposto à fúria do mar, períodos de necessidade, de jejum, sem comer nada, e pesa sobre a minha vida, todos os dias, o cuidado que eu tenho com a igreja. Chamado exige, irmão. Agora não pense que isso é só para os ministros, tá? Os levitas, o chamado exige. Os diáconos, o chamado exige. Quem cuida das crianças, o chamado exige. A mídia, o chamado exige. Ninguém troncho, ninguém em pecado, ninguém infiel, ninguém insubmisso, ninguém que obedece pai e mãe. Ei, pode não. Não pode não. Isso não é um clube. Não é um clube. Não é uma ONG. Isso não é uma instituição. Isso é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Diga para o seu irmão, seriedade, santidade, fidelidade ao chamado e à obra. Amém? Fique de pé, por favor. Eu não sei para que o Senhor te chamou. Eu não sei até onde você está disposto a ir. Eu não sei até que ponto você tem força para renunciar à sua vida. Eu não sei. Eu sei que você não irá prestar contas a mim. Eu sei que sua vida não é minha. Sei que fui chamado e levantado por Deus para levantar pessoas, para ganhar vidas, para treiná-las e enviá-las para o reino. Mas eu não me sinto dono de ninguém. Não me sinto dono de ninguém. Sou pai espiritual de todos, mas eu não sou pai biológico de 99% de quem está aqui. A minha vida em relação a você é limitada. Eu tenho que medir minhas palavras. Tenho que ter cuidado no que eu falo. Eu não posso entrar onde você não permite. Porque existe uma pessoa do outro lado de uma vida. Eu não posso ultrapassar a barreira. Eu ajudo quem quer ajuda. Eu invisto em quem quer investimento. Eu levanto quem quer ser levantado. Eu envio quem quer ser enviado. Eu tenho prazer nessas coisas. Mas eu não vou mover do lugar uma pessoa que não quer. Seu chamado não depende de mim. Diga, quem me chamou foi Deus. Você não vai ser o que eu quero que você seja. Você vai ser o que Deus quer que você seja. É assim que funciona, irmão. Eu não posso ser um ditador, mandar, não. Estou aqui para ajudar, para investir, para ajudar. Respeitando o limite de cada pessoa. Agora, como líder, eu exijo a forma de trabalho. Só trabalho com quem é fiel. Só trabalho com quem ama em santidade. Só trabalho com quem é submisso. Só trabalho com quem é pessoa de honra e gosta de honrar. Se não tem esses parâmetros, eu não trabalho. Possa ser que alguém ali trabalhe, ou talvez em outro lugar, ou talvez em outro bairro, mas eu não. Por quê? Porque são exigências da Bíblia. E eu sigo ela. Eu não exijo faculdade de ninguém. Eu não exijo que ninguém more em casa rica. Não exijo que ninguém seja rico. Eu não exijo que venha estar empregado. De forma, isso para mim não é nada. Você pode morar onde for. Você pode ter a 5ª série. Não me interessa. Se você quer viver o chamado, eu estou aqui para ajudar. Agora, troncho, comigo não anda não. Por quê? Porque Deus não anda com quem está errado, porque eu vou andar.
A Bíblia manda se apartar dele porque eu vou estar perto. Eu vou estar perto para ajudar, para amar, para cuidar. Mas não quer comunhão. Não dá. É a Bíblia que manda. Eu tenho que seguir ela. O chamado, muitas vezes, você vai deixar a pessoa chateada. Por quê? Porque às vezes elas querem andar de uma forma que você não vai, você vai sair de perto. Eu mudei para melhor, eu quero viver assim. Às vezes a família não vai aprovar certas atitudes. E embora você mude para melhor, mas a família não vai aprovar. Fulano não quer estar mais na festa da gente, claro. Droga, cachaça, confusão, briga. Fazer o que num ambiente desse? Aí eu me afastei da minha. Me afastei da minha, a minha família começou a me criticar. Você pode criticar, Deus me aprovando, é o que importa. Depois eles entenderam o que eu fiz, até os crentes que na época também criticou. Todos eles seguem meus passos. Diga para você, irmão, não seja qualquer um. Seja um. Seja um que vai se posicionar diante da palavra, agradando ou não agradando as pessoas. Seja um. Olha, você não pode gostar, mas o meu Deus está amando a minha vida, e é Ele que eu vou honrar em primeiro lugar. E ponto final. Eu sou assim. Meu irmão chegava em casa, o que Fábio estava na casa dele trabalhando, Fábio, meu irmão Naécio, cheio de bebida, pastorzinho. Agora eu não era nem líder, você era zombando de mim, pastorzinho. Agora é o pastor, não sei o que. Eu dizia, amém, você um dia, meu irmão. O pastorzinho virou pastor, e tudo que ele quer com o pastor aqui. Qualquer bronca dele. Quando ele compra um carro novo, quando ele compra algo novo, tu pode vir aqui abençoar agora. Diga, se você se posicionar, aqueles que criticam você, um dia vão reconhecer quem você é e vão procurar você para pedir ajuda. Mas se conseguir se posicionar, mas se você for daquele que falatório te ofende, críticas te param, o povo não aplaudiu, você ficou triste, aí você está quebrado, irmão. Ministério não é isso não. Diga, aponte aqui para o altar. Aponte para o altar, aponte para o altar aqui, aponte para aqui. Diga assim, ministério não é ser visto. Agora aponte para o seu irmão e diga para ele, ministério é serviço. Não é ser visto. Agora esse ministério do louvor está aqui, ó. Estão tocando com instrumentos, com a igreja 90% pronta, mas nenhum deles estava com a pastora na associação, no meio da praça, em uma ONG, numa escola. Hoje, eu estou pregando aqui, hoje aproximadamente 100 pessoas, mas vive daqui, mesmo a igreja cheia com todos os discípulos, do nossa igreja, do nosso ministério, de todo ele, eu pregava para 4 pessoas, entre elas, minha esposa, pastora Viviane e pastora Shirley, 4, quando elas não faltavam. Quando vinha tudinho, pastor Flaviano, Val, pastora Lisângela, a esposa de Val, Fabiana, tirando eu e minha esposa, dava 7. A igreja que eu comecei, ela lotada, era com 7 pessoas. Frank, pequeno. Nestor, pequeno. Os filhos de Val, pequeno. Wagner, pequeno. Então hoje, pode ser fácil alguém querer estar no meu lugar, mas eu preciso que ela queira viver o que eu vivi. Viva o que eu vivi. Pregar para 3 pessoas nunca me entristeceu.
Eu preguei para 4, como preguei para 100, como preguei para 500, do mesmo jeito, com o mesmo fulgor, com a mesma alegria, com o mesmo zelo. Eu não me impressiono com quantidade. Meu zelo é: eu preciso cumprir o meu chamado. Eu preguei pela primeira vez em Portugal para Marcos sozinho no quarto do hotel com minha esposa. Meu filho, preste atenção, Marcos, senta aqui. Vai acontecer assim, olha. Vai ter igreja, vai ter louvor, vai ter gente, vai ter diácono, vai encher. Preguei para ele, vai acontecer como eu estou dizendo em nome de Jesus. Lá, na sexta-feira, que começou o aniversário, foi o pastor Marco, e ele falou, no hotel, o apóstolo falou, como ia ser e tal, estamos vivendo. Em Portugal, meu primeiro público foi 2 pessoas. Agora eu preguei, nos primeiros dias, estava até cheio, depois chegou a igreja, tinha mais de 20 pessoas. Preguei para 2, eu ensinei para ele e minha esposa, ensinei como é que vive. Eu orei com eles 2, 3 pessoas. Agora tinha mais, tinha louvor, tinha pastores, tinha diáconos, culto abençoado. A questão, irmão, não é se encantar com, não. A questão é, quem é fiel no pouco, Jesus colocará no muito. A questão é essa. Eu estava pregando um dia, estava sentado com minha esposa, pastor Flaviano, Luciana, a cunhada da pastora Viviane, a ex-cunhada, perdão, a ex-cunhada, e estava minha sogra e Viviane, era 4 pessoas. Eu estava pregando a palavra, escute bem, eu estava 4, eu estava pregando a palavra, e Deus, o Espírito Santo me disse, tem gente no seu meio aí que não está acreditando. Rapaz, tu é fogo isso. Disse a mim, ouvindo, tem pessoas aí que não está, só tinha 4. Eu disse, será que é Sheila, meu Deus? Tinha 4. E o Espírito Santo disse assim, você lembra disso? Diga para eles, me arrepio. E eu comecei a ouvir o Espírito e repetir, vocês serão testemunha ocular, vão ver o que Deus vai fazer nesse lugar. Lembra, pastora? Quando acabou o culto, veio Luciana e a pastora Viviane. Fomos nós, apóstolo. A gente estava conversando, pensando se ia dar certo, fomos nós, mas está arrependido, a gente está aqui, a gente crê, vai pegar junto e tal, e ela está até hoje. De 7 chegou a mais de 300 pessoas, e até hoje ela está vendo o que Deus está fazendo. Você não precisa, irmão, se preocupar com a quantidade do início. Você tem que se preocupar com a sua vida em ser fiel. Diga assim, o fiel verá, tocará, receberá, viverá. Só o fiel terá o direito de ver. O fiel terá o direito de tocar. O fiel terá o direito de receber. O fiel terá o direito de viver. E daqueles tempos, elas me seguem daquele tempo até hoje. Eu não mudei o perfil, eu não mudei o caráter, eu não mudei a pregação, eu não mudei a pegada, eu não mudei a fidelidade, eu não mudei a santa, do mesmo jeito eu sou até hoje. As correções que eu dou hoje, a dureza, para quem precisa. Naquela época, com 4, eu não tinha medo de que fosse embora, não. Porque eu acreditava naquele que me chamou. Isso forma um líder. Isso forma um caráter. Isso forma um ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Minha preocupação não é com quem vai embora ou quem fica. Não me preocupo, porque eu não mando em ninguém. Eu sei que uns virão não para ficar. Deus pode precisar de pessoas para mandar embora para outra igreja, para abrir outro ministério, para onde for. E pessoas podem não estar satisfeitas com a igreja, não estar feliz e ir embora. Isso pode acontecer.
Eu não me preocupo com essas coisas, pode acreditar. Eu me preocupo em uma coisa: se eu estou sendo fiel a Ele, se eu estou vivendo o que Ele me chamou para isso, aí eu me preocupo. Por quê? Porque uma pessoa entrando e indo embora, isso não tira a minha salvação. Mas se eu não for fiel, eu não vou para o céu. Aí eu me preocupo. Porque, irmão, não é desprezando o valor de cada pessoa. Mas se uma pessoa quer ir embora, o que eu posso fazer? Abençoar e mandar ir, simples. Se ela quer ficar, ela fica. Não há problema com isso. O problema é eu deixar de me encaixar, viver, perder a unção, perder a direção do Espírito, perder a graça na minha vida, viver na minha força e não mais na unção do Espírito. Essa aí é a minha preocupação. Porque você pode acreditar, irmão, eu não estou falando isso criticando, mas pessoas, infelizmente, tem pessoas que é para a eternidade, tem outras que é hoje, não é amanhã. E a Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro. O confiar no outro não é confiar na pessoa. É maldito o homem que faz do outro homem a esperança da sua vida. É confiar nele ao ponto de entregar a sua vida. Aí está lascado, porque ele vai falhar. Mas seres humanos falham. Diga assim: e temos que estar prontos para perdoar. Nossa função é essa. A palavra diz: vós que estáis fortes, suportai a fraqueza do mais fraco. É suportar o irmão fraco, até que ele fique forte, que ele cresça e vamos embora. Mas para isso, eu preciso estar bem. Eu preciso ter vida no altar. Eu preciso ter vida de leitura, de oração e consagração. Eu preciso livrar o mal da minha vida, o pecado que o diabo está longe de mim. Porque se a gente não fizer isso, tudo se acaba. Amém, meus irmãos? Eu amo todos vocês. Mas entenda uma coisa, viu? Pastor, chegou o meu tempo de ir embora. Não pense que eu vou me ajoelhar aos seus pés, não. Vou dar um cheiro em você, abençoar e vai em paz. Eu sou assim. Amo, invisto, cuido. Quem anda comigo sabe que eu sou amigo e pau para toda a obra. Mas chegou o seu tempo, irmão. Amém, meu filho. Deus mandou, vai na fé. A vida segue. Quando Deus me chamou, eu comecei só. E Ele me deu uma multidão. E eu zelo, viu? E eu protejo. Nenhum de vocês me vê com mau testemunho, escândalo, tratando mal, humilhando. Não vê, não. Safadeza, engano, não. Eu zelo por aquilo que Deus me deu. Vocês, com todo respeito, não estou fazendo, querendo me orgulhar, mas vocês seguem a um homem que vive na palavra. Tenho zelado por minha vida há anos com minha esposa. Luto para manter meus filhos no caminho. Meus filhos já apanharam, já ficaram de castigo, para poder ser exemplo de vida. Eu levo isso a sério. Mas mesmo assim, alguém chega e diz: pastor, Deus mandou. Meu filho, quando Deus manda, é para ir na hora. E ninguém pode brigar com isso não, irmão. A vida é assim. Amém. Pegue essas coisas para a sua vida. A maior honra da minha vida é servir ao Senhor Jesus. Não tem outra. Eu tenho uma esposa que eu não desejo, não quero outra na minha vida. É essa aí, completa em tudo. Eu tenho filhos extraordinários. A minha família é uma bênção, mas eles não estão acima do meu Senhor. Ele está em primeiro lugar da minha vida. Se você consegue colocar Deus em primeiro lugar da sua vida, você vai amar a sua esposa, a sua família, você vai cuidar de todos eles, porque Jesus te ensina a fazer isso. Amém? Quem tem chamado, viva Ele. Não importa a esfera, não importa o lugar, não importa onde seja, viva aquilo que Deus chamou você para viver. Feche seus olhos. Começa aí, pastora, bota para quebrar.